Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Aqui na cidade de Leiria, a história do moinho de papel é, de alguma forma, uma história que está praticamente ligada àquilo que podemos considerar o código genético de Leiria. Olha, um moinho que fazia mil e uma coisas e acabou por ser, provavelmente, a primeira fábrica de papel. Não em Portugal, mas em toda a Península Ibérica. E ato contínuo. Acabou por ser, provavelmente, a primeira tipografia. Não em Portugal, mas talvez em toda a Península Ibérica. E isso faz com que Leiria esteja, como sempre esteve ao longo da sua história, na onda e no avanço tecnológico. E o que dizer, por exemplo, quando um rei que amava esta cidade e esta zona, o rei Dom Dinis, decidiu plantar o Pinhal de Leiria. Tudo isso apenas para impedir o avanço das dunas que vinham do mar. E, por incrível que pareça, esse pinhal acabou por ser absolutamente essencial, provavelmente naquele que foi o momento áureo da vida de Portugal, a época das descobertas. É importante todos nós olharmos para as nossas cidades e entender qual o seu código genético. E aqui em Leiria parece que a tecnologia e a modernidade fazem parte do código genético. Digo eu, que estou em Leiria e começo a perceber alguma coisa disto. Obviamente, a nossa deslocalização durante estas semanas do nosso estúdio aqui para Leiria não seria possível sem a colaboração de algumas entidades, começando pelo Instituto Politécnico de Leiria, indo para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, a ESEX. Nestes programas que estamos a gravar para esta segunda semana, o núcleo de bibliotecas dos Institutos Politécnicos também acaba por ter um papel absolutamente essencial. E eu não posso esquecer o nosso CRID, por causa da colaboração já longa entre o CRID e o programa Isto é o Povo a Falar, através da professora Célia Sousa, e não só. O CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital. Então aqui ficam os nossos agradecimentos. Esperamos que a experiência esteja a ser, de facto, frutífera. Para nós está, com certeza, a ser. E para falar desta cidade e desta região, obviamente, também é importante ter aqueles que são os representantes do povo, aqueles que são eleitos e que acabam, por alguma forma, de ter o nosso aval para decidir e implementar as políticas que todos nós beneficiamos diariamente. E é nosso convidado de hoje, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes. Muito obrigado por estar aqui connosco. E vou começar, talvez na sequência dos agradecimentos, o quão importante é esta interação entre a comunicação social e também as autarquias, para que, de facto, se veja o trabalho, que muitas vezes é um trabalho de campo, e não tantas vezes tem o reconhecimento que é necessário ou que necessitava ter. Muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer receber-vos em Leiria. O papel das autarquias, o papel da comunicação social são
decisivos para aquilo que é a divulgação, a promoção, o pensamento do desenvolvimento das cidades, dos concelhos, e, portanto, é um trabalho que tem sido bastante produtivo ao longo dos anos, uma vez que passamos os mesmos problemas e vivemos as mesmas dificuldades ao longo, sobretudo, daquilo que tem sido a transformação digital dos últimos anos. E, por isso, uma comunicação social regional, nacional, que seja capaz de poder desempenhar o seu papel com isenção, com presença, é para nós também um serviço público e compete às autarquias, ao Estado português, dar uma garantia de que estas profissões, de que esta atividade se possa fazer com total isenção, independência e capacidade. E, portanto, quando faço uma reflexão muito profunda sobre o futuro da comunicação social, cada vez mais percebo de que a intervenção do poder público naquilo que é o seu desenvolvimento e sua afirmação é muito importante. A vossa presença hoje em Leiria é um bom exemplo, que é vocês estão a aproximar-se daquilo que é a vossa audiência. É uma estratégia de se aproximar. No fundo, é o trabalho de um autarca diário, não é? E que faz com que muito desta classe política que vive os problemas diariamente e que anda na rua em contacto com a população e com o eleitor, faz com que a política não esteja num nível ainda pior do que aquele que se encontra hoje. E, portanto, se hoje se reclama de que os políticos devem estar próximos das pessoas, as pessoas estão a dizer que, de facto, o exemplo dos autarcas é um exemplo que os governantes a nível nacional deveriam seguir mais. É por isso que temos um Presidente da República também com as características que tem e com o sucesso que tem tido, não é? Esta questão dos afetos, da proximidade, de ir ao terreno, às vezes há quem diga que até é exagero, mas iniciou uma nova maneira de fazer política e que, no meu entender, deveria ser também seguida não só pelos políticos, mas também por órgãos de comunicação social, que é estar mais próximo do problema, mais próximo da fonte, e a vossa presença ali encaro-a também um pouco como essa estratégia. No fundo, Sr. Presidente, a nossa presença aqui nem sequer é de toda à procura da notícia ou o que é que está mal, é ver, sentir e transmitir, por exemplo, à nossa audiência, que Leiria foi absolutamente essencial para a reconquista da Península Ibérica. Porque é uma coisa que, se calhar, até na própria escola, o foco está no Porto, porque Portugal, e depois, condado portucalense, e depois Lisboa, por assim dizer. Mas Dom Afonso Henriques montou-se com armas e bagagens aqui em Leiria, porque era importante. Ou seja, de alguma forma, aquilo que nós tentamos é colocar as regiões no lugar que ocupam na nossa história. O país tem uma história muito bonita e diversificada. É um povo que deve se orgulhar da sua história, com altos e baixos, embora a nossa característica do fado nos faz com que a nossa autoestima muitas vezes esteja em baixo. Mas, sim, a nossa identidade de um país que é este retângulo tão pequenino, mas com tanta diversidade, desde o norte ao sul, a vossa presença também do ponto de vista pedagógico para promover a história e a identidade de cada região é muito importante. E, no caso particular da região de Leiria, tivemos momentos históricos marcantes. Não é? Possivelmente um dos mais marcantes da nossa identidade foi a Batalha de Aljubarrota, em que, de facto, é digna de um filme. Não é? A gente costuma ver os filmes de ação onde o mais fraco vence o mais forte, e aqui aconteceu numa luta de estratégia, onde de facto havia um desequilíbrio enorme. Forças muito grandes. E foi aqui que aconteceu uma vitória que nos garantiu um passo muito importante na nossa identidade e na afirmação como país. De onde resultou a construção de um monumento, que é o Mosteiro da Batalha, que hoje é uma referência a nível mundial, classificado pela Unesco, e em todo o processo de construção daquele mosteiro, daquele monumento, o rei e os reis, os engenheiros, grande parte da fazenda, imaginar um bocadinho nos dias de hoje o que é construir um equipamento que equivale, se calhar, quando se construiu o CCB em Lisboa recentemente, era a mesma coisa. Portanto, era o principal investimento do Estado, público, foi feito aqui naquele período e, portanto, estava aqui fixado muito daquilo que era a massa crítica.
E o sítio onde ficavam, onde os reis e a líder e as lideranças e as cortes ficaram, era na cidade mais próxima, essa cidade era Leiria. Portanto, esse é um momento histórico marcante. Falou e bem de histórias mais pequeninas que são do desconhecimento das pessoas. De facto, existiu em Leiria o primeiro moinho de papel, onde se produzia papel, usando a engenharia própria da força do rio, portanto, é um processo industrial, é uma história industrial. Exatamente. Onde teve um papel depois muito importante a questão da tipografia judaica, que deve ter sido uma das primeiras da Península Ibérica, que resultou da presença também em Portugal, num momento muito importante, que foi a presença dos judeus que tinham sido expulsos de Espanha, que foram acolhidos em Portugal e que fizeram uma revolução em termos de conhecimento e em termos daquilo que são os ofícios, o ensino, e que esse período foi um período de grande desenvolvimento do país, que depois, mais tarde, eles próprios foram obrigados a converter-se, passaram a ser cristãos novos, num processo de transformação que fez com que houvesse um retrocesso em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais. Isto é importante fazer esta ponte até pelos movimentos que vivemos hoje, que é hoje Portugal é um país que precisa de atrair pessoas e precisa de as acolher e precisa de criar uma comunidade que seja uma comunidade que tenha bem-estar social, qualidade, educação, saúde, já não num contexto de há 20 anos atrás, onde as comunidades eram mais pequenas, as cidades eram mais pequenas. Hoje estamos a viver um momento de crescimento populacional assente, sobretudo na imigração, portanto, com o I. E nós também somos um povo de imigração, com o E. E, portanto, esta ligação... Não será esse o desafio, e estando aqui em Leiria, e já há situações idênticas noutras cidades, que quando se deu esse fluxo, porque Portugal também sempre recebeu, não é propriamente... Eu próprio nasci em Angola e acabei por ter que vir para cá, portanto, faço parte de uma comunidade que teve que se integrar em Portugal e integrou-se sem qualquer tipo de problemas, mas também me recordo que nessa época, creio que economicamente todos estávamos um bocado mais estabilizados. Qual é a importância de facto de que a estabilidade económica permita a estabilidade social e uma melhor integração destas pessoas que acabamos por, de facto, precisar? São um sistema sempre de vasos comunicantes. Não é? No nosso caso particular, Leiria, a região de Leiria é uma região eminentemente industrial, vive uma situação de pleno emprego. Em situações normais, ótimo, nós temos pouquíssimo desemprego. E, portanto, sempre que há uma falta de mão de obra, como é o caso, não é? Sobretudo em setores industriais, há setores onde, de facto, as gerações mais novas não têm apetência, não têm gosto e, portanto, também são atraídos para outro tipo de profissões, para outro tipo de países, para outro tipo de cidades. Isto durante muito tempo preocupou, que era como reter talento. Não é? E depois cheguei à conclusão, quer dizer, bem, se tens um filho com 17 anos, se tiver ambição de ir para o estrangeiro, como é que a gente pode reter uma pessoa contrariada? Não pode. Portanto, muito menos 17 anos. O que nós temos que fazer é ser atrativos para que outros jovens, no sítio onde estão, não estão bem, e Leiria vai ter espaço para receber. Portanto, a nossa política não é de retenção, devemos ter preocupações para isso, claro, mas deve ser de atração. E, de facto, depois é um sistema de vasos comunicantes. Vão uns de Leiria para Lisboa ou para Londres, mas depois há de vir alguém de Ancião para Leiria, depois isto há de tudo compensar. Aliás, vê-se aqui no Politécnico durante muita estes dias... diversidade. Não sei se ao abrigo de algum tipo de protocolo estilo Erasmus, mas, de facto, a presença de jovens de outros países... Muitos estrangeiros, sim. Temos comunidades chinesas, sul-americanas, europeias. Portanto, temos muita diversidade no Politécnico e a viver em Leiria. Só para ter uma ideia, nós temos 130 mil habitantes, estão representados, segundo os últimos censos, 96 nacionalidades. Que é metade quase dos países que existem no mundo. Não é?
O que representa para uma cidade como Leiria uma multiculturalidade extraordinária, não é? Portanto, nós temos desde ucranianos, uzbeques, a comunidade brasileira que hoje tem uma forte implantação no território. E temos pessoas que estão há 20 anos em Leiria. Temos ainda vai sendo mais fácil, porque a língua sempre é uma ponte que temos. Só para dar aqui o exemplo, a integração da comunidade brasileira, volto a dizer, 130 mil habitantes em 2021, hoje seguramente devemos ter cerca de mais 5 ou 6 mil pessoas resultantes sobretudo da imigração e nessa área em especial as pessoas que vêm do Brasil. É um grande desafio, porque a integração na escola, quando tem níveis de ensino que não correspondem exatamente ao mesmo tipo de currículo, a dificuldade da língua, não é? Porque a língua, embora seja mesmo a língua portuguesa, a adaptação e a compreensão é muito, muito difícil, portanto a escola tem que estar preparada para isso. E de facto hoje a escola é multicultural. Eu costumo dar um exemplo, sempre que vou às escolas tento perceber como é que elas funcionam, quantas crianças é que existem, qual é o aproveitamento. Costumo dar este exemplo. Há um tempo atrás eu tenho uma escola aqui em Leiria, do 6º ano, e perguntei à professora quantos alunos é que tinha. Ela disse, tem 20 alunos. Perguntei quantos é que eram estrangeiros. Diz, olha, metade já são estrangeiros. Dessa metade, os mais representativos eram os brasileiros. Depois perguntei quem era o melhor aluno da turma. E disse, olha, o melhor aluno da turma é aquele ucraniano que está ali. Pronto, fala muito bem, sabe, boa matemática. Ok, tem matemática, é o melhor aluno. É este chinês, que é um ucrânio na matemática. Eu perguntei depois, então e o brasileiro? O brasileiro é o mais feliz, porque no intervalo ele é o que cria mais amizades. Ou seja, hoje de facto há uma transformação na escola muito grande, que há uns 10 anos atrás não existia, sempre tivemos população estrangeira em Leiria, mas hoje é muito maior e isto é um grande desafio. As cidades cresceram muito, o e já trânsito... começa a haver de segunda e terceira geração também, Sim, que temos. ser bastante dizer, importante. Aquele miúdo ucraniano já era de segunda geração. Okay. Era nós, na primeira onda de imigração de ucranianos, nós tivemos depois este episódio agora da guerra, onde Leiria também foi dos primeiros concelhos a dizer que, perante aquela invasão, que teria que ter uma resposta à nossa dimensão. Portanto, fomos dos primeiros concelhos a receber refugiados ucranianos. Ficaram acolhidos no estádio de Leiria. Nós transformámos os camarotes e ficaram ali alojados. Fizemos um centro de acolhimento de refugiados, onde passaram 150, geralmente eram mulheres. Mulheres e idosos e crianças, durante vários meses, quase um ano, e que nos permitiu também dar um sinal muito claro junto da comunidade ucraniana da primeira geração, portanto, aqueles que tinham vindo há 20 anos atrás, de que nós tínhamos uma resposta para os seus compatriotas. Foram momentos muito, muito difíceis. Tivemos também muita solidariedade. O povo português tem um coração enorme. E quando é para ajudar, une-se. Tivemos autocarros a levar material, carrinhas com empresários a ir buscar pessoas lá. Então, foi um momento muito dramático, mas também de grande orgulho no trabalho que Leiria fez e o português em geral. Mas que não foi só o caso único. Costumo dar como exemplo daquilo que é o nosso ADN, as nossas características especiais. Quando foi da pandemia, a nossa região teve uma capacidade de resiliência assustadora. Foi classificada, inclusivamente, por vários estudos, que o Concelho de Leiria foi dos concelhos onde se protegeu mais as pessoas e cujo reconhecimento como município tendo sido um dos melhores do país a lidar com a pandemia. E ali foi momentos também marcantes e importantes para perceber qual é a capacidade que o tecido económico e social tem para responder a uma crise pandémica. E foram momentos em que percebemos que a indústria tinha muito potencial e muita capacidade de adaptação. Nós tivemos indústrias têxteis a fazer de um dia para o outro batas para o hospital. Criámos na altura um fato para os lares, porque não havia batas suficientes para os lares. Nós temos o setor dos plásticos é muito importante na região e as principais empresas de sacos de plástico estão na nossa região. Então, houve uma fábrica de plásticos que transformou a linha de corte para poder fazer fatos para colocarmos nos lares. Que era muito engraçado, porque no fundo era uma manga, fazia um corte para a cabeça, a pessoa
punha aquilo, depois fazia umas mangas que dava para encaixar nos braços, mais uma tirazinha de plástico ou coisa, e portanto foi assim que se criou, em pouco tempo, com criatividade, milhares e milhares de fatos de plástico para estar dentro dos lares e que depois foi exportado. Curiosamente, houve muita gente depois que veio, onde é que isso foi feito? Foi feito em Leiria. Pá, mandaram para a Espanha, mandaram para os Estados Unidos, portanto foi um sucesso. Ótimo. Sr. Presidente, eu vou aproveitar de facto esta menção à indústria para, de alguma forma, tentar entender que políticas locais têm sido implementadas para ajudar a indústria, para colocar, por assim dizer, esta proximidade entre o ensino, a população, a indústria e a autarquia, obviamente em contexto de desafio económico um pouco por todo o mundo. Certo. Leiria, a região de Leiria é das regiões mais industriais do país, está aqui o coração da indústria, uma indústria especial, que é pela sua diversidade, não é por ter aqui, nós não temos muitas multinacionais, o que temos são pequenas e médias empresas que conseguem crescer com muita rapidez, porque resultam de processos de integração e de acrescentar valor à própria empresa de ano para ano. Mas permita-me, creio que existem aqui algumas empresas que alimentam multinacionais. Não, isso... portanto, nós estamos na base do sistema industrial. Portanto, quando vimos um Ferrari a passar na rua, seguramente que um dos moldes, ou vários moldes, daquilo que é a parte plástica de qualquer carro, qualquer gama, foi feito aqui na nossa região. E, portanto, somos fornecedores de moldes para toda a indústria automóvel do mundo. Temos também se injeta, portanto, há aqui muito trabalho em termos de plásticos, de injeção de plásticos para alguns desses componentes dos próprios carros. A indústria automóvel também aqui buscar muito daquilo que é as suas peças. Temos dinâmicas agroindustriais muito grandes, desde a produção de suinícola, produção florestal, produção de ovos. Nós temos uma das maiores empresas de Portugal na área dos ovos, da produção de ovos. Temos na área dos frangos, todo o setor industrial muito forte, assim como das indústrias extrativas também temos bastante representação. E depois tudo o que seja metalomecânica, plásticos, setor da construção civil, cerâmica, praticamente temos todos os setores representados no nosso concelho, portanto temos a economia nacional representada num concelho. E um dos exemplos que costumo dar é que o estádio de Leiria, que deu-nos tantas dores de cabeça a pagar, foi praticamente todo construído com empresas de Leiria. E, portanto, quando olhamos para um estádio, mas onde é que foram buscar equipamento eletrónico? Onde é que foram buscar estes bancos? Onde é que foram buscar este cimento, este aço, estas coberturas? Foram todas produzidas e construídas por empresas da região e que conseguiram construir um estádio. E, portanto, quer dizer, a indústria está muito presente, muito diversificada. O sucesso disto é muito do empreendedorismo dos empresários. A mão de obra que é suportada, qualificada, que é suportada pelo Politécnico de Leiria, onde estamos hoje a fazer este programa, que forma mão de obra ajustada às necessidades das empresas e, portanto, é um fator decisivo de sucesso, não é? Desde a engenharia mecânica, engenharia civil, ambiental. Portanto, eles são formados tendo em conta aquilo que as empresas necessitam. Portanto, é uma formação muito adaptada à parte prática. Daí o sucesso que é de empregabilidade o Politécnico de Leiria. Por outro lado, há um relacionamento institucional muito forte entre o município, o Politécnico de Leiria e o núcleo empresarial. Portanto, o NERLEI. Portanto, há um compromisso de honra, não está escrito, não precisa, que é estas três instituições irão estar sempre unidas na promoção do desenvolvimento do território. Portanto, não há competições, não há o dizer mal, há trabalhar a equipa e temos tido sucesso e hoje é indicado por muitos sítios, perguntam, mas como é que vocês estão tão bem? E isto não tem nada a ver, não tem nada a ver com questões ideológicas ou políticas, é um estado de espírito que é, acima de tudo, está a nossa região. Olhar para a população. E olhar pelas pessoas. E, portanto, cada um tem a sua estratégia, mas as estratégias têm que ser comuns, que são as nossas. E é interessante o Sr. Presidente estar a dizer isto, porque precisamente neste momento estão aqui 50 jovens
que através do Nerlei estão a participar no INE-Leiria, um pouco de todo o país, aliás, estes jovens de todo o país. Nerlei, que também foi nossa convidada, mas com a agenda com que eles tinham esta semana, vamos ver se vamos conseguir gravar com eles. E, Sr. Presidente, falou, para além da indústria, falou em termos de engenharia e políticas ambientais, ainda antes de irmos à questão dos fogos, que infelizmente continuam a preocupar. Eu gostava de lhe perguntar o quão importante seria existir, por causa da mobilidade, uma decisão relativamente, por exemplo, aos caminhos de ferro, onde Leiria também fosse parte dessa decisão, porque nós vemos estudos quase ad eterno e que não nasceram agora relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, mas eu acho que com os carris já muita coisa se resolvia. Sim, a mobilidade é tema muito importante nos dias de hoje, até pelas questões relacionadas com a crise de habitação que há, não é? Em países desenvolvidos têm geralmente centenas de anos de caminho de ferro e, portanto, a deslocação dentro do país faz com que a pessoa possa construir a sua casa ou viver a 30 km, 40, 50 km de uma capital. O comboio é decisivo até para a problemática da habitação. No nosso caso particular, nós somos servidos pela linha do Oeste. A linha do Oeste não está eletrificada, o que significa que anda mais lenta e é mais poluidora, e, portanto, não sendo atrativa nem em material circulante, ou seja, nas carruagens, nem no sistema de locomoção, nem na rapidez, portanto, é como se não tivesse comboio em Leiria. Portanto, é das poucas capitais de distrito do país que não tem comboio. Quer dizer, tem, mas não tem. Há muitos anos que não é usada. Está em curso de investimento da linha do Oeste, portanto, até Caldas da Rainha, onde se está a fazer então, as passagens desniveladas, a fazer eletrificação, vai fazer com que o comboio ande mais rápido e mais segurança, e depois está a ser desenvolvido o projeto para fazer então o troço de Caldas da Rainha até ao Louriçal e, portanto, ficaria toda esta linha do Oeste, depois daqui a uns anos, modernizada. E este processo de modernização passa muito por desnivelar as passagens de nível. Não faz sentido as pessoas morrerem a fazer passagens de nível. Ainda hoje. E, portanto, nós temos um dos grandes investimentos será isto. No nosso caso, são 18 passagens de desnivelagem, como devem imaginar. 18? Só para desnivelar significa que quase todas são aéreas. É como se fazer uma ponte. Exatamente. São 18 pontes. Se cada uma custar 1 milhão de euros, são logo 18 milhões de euros. A gente percebe que são investimentos muito grandes que o país tem que fazer. Mas acho que é uma área decisiva. Em termos de mobilidade, o comboio é muito importante. Outro projeto associado à mobilidade é a alta velocidade. A alta velocidade também se prevê que passe na nossa região. Há uma primeira fase que é do Porto até Sor e uma segunda fase que é de Sor até Lisboa, até o Carregado, mais propriamente. E nessa fase haverá uma paragem em Leiria na estação. Portanto, esse projeto de alta velocidade é muito importante também. Vai ficar com que Leiria fica a 35 minutos de Lisboa. O que imagino, por exemplo, no Politécnico de Leiria, há um professor que... Já não me importava eu de viver aqui, não tenho dizer. Exato. Nós temos tido muita procura. Há uma coisa curiosa. Tem muito a ver com a crise que estamos a viver, não é? E nós sentimos isso com o tipo de construção que está a aparecer. Hoje temos construção mais cara. Mas quem comprar um apartamento no Parque das Nações, um T3, terá que gastar no mínimo 1 milhão de euros. O mesmo T3 em Leiria custará metade do preço. A questão é, esse meio milhão de euros pode fazer a diferença ou não em termos de qualidade de vida? No meu entender, não é por ser de Leiria, nós hoje temos uma capacidade de oferta cultural, de saúde, de educação, que faz com que, e tendo em conta que o trabalho hoje mudou, há muita coisa em teletrabalho, é verdade, sim. E em videoconferência, portanto, em algumas profissões nós vamos ser muito atrativos para viver em Leiria, que é uma cidade que oferece a qualidade de vida que já mencionei, a um preço muito mais baixo, porque ninguém consegue viver em Lisboa, não é? Quer dizer, há quem consegue, mas geralmente são pessoas, uns que vêm da China, ou bem, na Avenida da Liberdade só se vê lojas
super luxuosas e os clientes lá estão, são todos, a maioria são estrangeiros. O custo de vida, o custo de vida em capitais, não é só como Lisboa, mas há mais, na Europa acontece isto, depois com a vinda dos turistas e a transformação daquilo que era daqueles bairros históricos em alojamento local, fez com que houvesse uma grande transformação em Lisboa e no Porto. Portanto, isso vai ter consequências. E as consequências são, quem quiser morar e tiver um ordenado normal, não é? Poderá encontrar em cidades como Leiria ou como Caldas da Rainha qualidade de vida, desde que haja acessibilidade e a um preço muito mais baixo. E, Sr. Presidente, uma vez que falou da habitação, isto vem na sequência daquilo que são as transferências de algumas competências, e já lá vamos aos fogos, eu não me quero esquecer disso, algumas competências do Governo Central para as autarquias. Ontem, o nosso convidado foi um antigo colega meu de equipa. Eu joguei basquete com o Luís Machado, que já vive há muitas décadas aqui em Leiria, e ele é do setor imobiliário. E ele diz que, de facto, agora o licenciamento está nas mãos das câmaras, não é? E que é importante que esse licenciamento seja cada vez mais célere, porque ainda assim há quem queira construir. Como é que o Sr. Presidente vê, primeiro, esta questão da habitação com os licenciamentos e depois as transferências de competências, se é que vêm também com o dinheiro necessário para a execução das mesmas? Sim. A questão da habitação é um dos temas nacionais, a par da mobilidade. O tema da habitação é muito importante hoje. Há um déficit muito grande de habitação, tendo em conta a procura que existe. Voltamos outra vez àquele tema de ainda há pouco, que é a integração de pessoas que vêm de fora. Quer dizer, quem vive em Portugal há 10, 15 anos tem casa. Quem está a chegar ou quem está a começar uma vida é um problema. Portanto, os jovens casais que querem sair de casa dos pais, com a falta de oferta, vão continuar a ficar em casa dos pais até aos 40 anos. Pois já viu a luta, o Sr. Presidente quer reter talento, mas o talento não vai ficar debaixo da ponta a viver. Não pode. Nem pode ficar em casa dos pais porque não vai haver emancipação, não vai existir. E, portanto, temos um problema de habitação, sobretudo para a juventude e para as pessoas que vêm de fora, seja de outras cidades, seja de outros países. Portanto, esse pessoal está hoje a passar muitas dificuldades porque tem que pagar rendas muito elevadas, ou comprar prédios, ou comprar apartamentos que depois nem dinheiro têm no banco para contrair empréstimo. Portanto, o problema da habitação é muito grande e por isso o processo de licenciamento de construção terá que ser muito mais rápido, para que se consiga que os promotores possam apresentar os seus projetos e consigam oferecer mais habitação no mercado. E, claro, hoje as regras também de licenciamento se tornaram muito mais exigentes que no passado. O que é que geralmente acontece? E que é habitual e que é uma área que temos trabalhado para que seja mais rápido. Quando uma pessoa herda uma casa antiga de um avô, geralmente aquela casa não tinha licença. Ou até tinha projeto de entrega, mas não tem licença ao papel. É a mesma coisa. Antigamente uma pessoa tirava o curso, estava licenciado, mas nunca pedia o diploma. Pronto. É um pouco parecido. A pessoa faz a casa, faz uns desenhos, entregava na Câmara, construía, mas depois não tinha o papel, não tinha a licença. Hoje em dia, se a casa está diferente daquilo que era original, tem que fazer um desenho novo, entregar, ou seja, há um processo burocrático enorme. Que é uma defesa também para quem compra, não é? Porque quem compra vai querer ter a casa certinha para depois, caso a queira vender, possa vendê-la dentro da lei. Portanto, as exigências legais são cada vez maiores. Eu sei que isso cria algum transtorno no mercado e também acho que devia haver mais abertura a uma transformação legal nestes momentos. Coisa que a política de habitação agora veio introduzir. Só imaginar que há lojas que estão vazias e que podem ser transformadas em habitação era algo que já muita gente nos pedia para fazer. Mas só agora é que se está a criar enquadramento legal para que isso possa acontecer. Mas Sr. Presidente, por exemplo, e porque as questões também de um empreendedor têm muito a ver com
os custos que são contabilizados para um projeto. Se eu tiver um projeto para construção em altura, por exemplo, de um bloco de apartamentos, e a licença demorar 2 anos, por exemplo, na altura em que eu for construir, o orçamento que eu tinha para a construção pode já não ser o adequado. Claro. Como é que a Câmara pode agilizar? O que é que pode ser feito? O que é pensado neste sentido? É quase impossível acontecer isso numa Câmara hoje em Portugal, a não ser que o projeto esteja mal feito. O que é que acontece? Vamos lá ver. O que geralmente acontece é o deixa lá ver. Deixa tirar o barro à parede, que é do género. Existem regras de planeamento, de construção, que dizem... Essa parte também é verdade. São 4 andares. Não é? Deixa lá ver se pode ser o 5º. Ok. Isso não existe. E logo Antigamente aí... podia existir. Logo aí não vale a pena estar a inventar. Claro. Não vale a pena. E depois há falta de mão de obra dentro das câmaras, mas também há muita, e há incompetência na função pública, mas como devem imaginar, há falta de mão de obra também de quem projeta e também há muito incompetente. E, portanto, todas estas conjugações de tudo isto pode resultar, de facto, em prazos muito dilatados para licenciar. Agora, quando se consegue conjugar tudo bem, é rápido. Mas sim, o principal, não me parece que haja esse tipo de problemas nas autarquias, não deveria existir, e admito que na Câmara de Leiria haja muito trabalho ainda a fazer nesta área, mas melhorámos bastante em termos de prazo de licenciamento, porque também energizámos a nossa administração municipal para aquilo que é a nossa filosofia de trabalho. Quer dizer, se o Presidente de Câmara e vereadores têm uma política de proximidade para resolver problemas diariamente, a qualquer hora do dia, a administração pública não tem que dar um sinal de que está de acordo com esta maneira de fazer. E, portanto, nós conseguimos estimular os nossos colaboradores para esta filosofia e tem vindo a melhorar. O principal problema tem muito a ver com a questão dos custos hoje em dia, que é o preço de metro quadrado de construção hoje aumentou muito. Não aumentando os salários, as pessoas vão ter muita dificuldade em comprar casas. Hoje temos casas muito mais caras do que há 3 anos atrás, mas mesmo assim muito mais baratas que em Lisboa. Sim. Voltando àquele raciocínio que é, bem, para o comum dos mortais em Leiria, a casa está cara, mas para muitos é muito mais barata do que noutros sítios. Mas o arrendamento não seria uma aposta? O arrendamento disparou. Nós hoje temos um T2 a 600 euros e a pedir, ou um T1 a 600 euros, a pedir 10 meses de adiantamento. Não é para qualquer pessoa. Portanto, nós estamos hoje, de facto, com uma crise de oferta que não se vai resolver tão depressa quanto isso. É por isso que há políticas de apoio. Nós lançámos um programa de apoio ao arrendamento, porque nós não conseguimos intervir na construção de habitação. É quase impossível conseguir fazer este equilíbrio, vencer este saldo negativo. Portanto, temos um programa de apoio ao arrendamento, que gastamos por ano cerca de 1 milhão de euros, que permite que um conjunto de famílias que têm estas rendas dos 700 euros, mas que têm rendimentos baixos, a gente possa dar um apoio mensal de 200 ou 300 euros. Por ano são 4 ou 5 mil euros, que faz toda a diferença para muitas famílias. E, portanto, foi a melhor maneira de conseguirmos equilibrar este desequilíbrio do mercado. O mercado, eu não estou, quem sou eu para estar a condenar quem se aproveita desta situação para depois ter rendas enormes, não é? Mas de facto, histórico. Mas se de facto existir uma oportunidade de negócio, a pessoa vai tentar tirar o máximo proveito desse desequilíbrio. Portanto, terá que ser a política pública a tentar equilibrar um bocadinho isso. E diga-me uma coisa, e antes de mudarmos a temática, a Leiria também está atenta àquelas situações de claro abuso de direitos humanos, que é o aglomerar de pessoas, normalmente pessoas que vêm de outros países com dificuldades económicas ou ainda sequer sem a situação devidamente legalizada, e que fazem, de facto, com que as rendas disparem, porque juntam-se 20 pessoas. Se for preciso, numa casa, a Leiria está atenta a estas situações. Sim, estamos sempre atentos. Pode acontecer em qualquer cidade. Não é? Nós estamos ao pé de cidades muito industriais, por exemplo, a Marinha Grande é uma cidade muito industrial. Claro,
acontece muito no setor agrícola, com aquela sazonalidade, não é? Basta lembrarmos da situação do litoral alentejano. Portanto, mas não estamos isentos... Agora tem Lisboa, com a apanha da ameijoa, não é? Não estamos isentos que aconteça uma situação em que as pessoas não estão em condições desumanas a habitar apartamentos ou casas onde estão a viver muitas pessoas. E, portanto, é algo que nos preocupa bastante. As ferramentas de controle têm que ser muito ativas, porque são várias instituições que têm que intervir, e é algo que nos deve deixar muito preocupados como ser humano, mais do que como político, é como ser humano. De facto, as condições que se oferece para esta mão de obra trabalhar em Portugal, de uma certa falta de humanidade relativamente a algumas situações. E, admito, pode acontecer em qualquer ponto do país. Sim, sim. E, portanto, mas é algo que me preocupa. É aquele ditado, é algo que me preocupa pelas bastante. costas dos outros eu vejo as minhas. Mas há uma grande mudança. Eu, por acaso, sempre que falo sobre a questão da mão de obra, como atrair mão de obra, com que condições... Nós temos um exemplo em Leiria da Maceira. A Maceira é uma vila que foi impulsionada muito pela construção há 100 anos da indústria de cimentos da Maceira. E na altura quem construiu e pensou em explorar cimento naquela zona não havia mão de obra e decidiu criar um bairro operário. E ao lado do bairro operário criou também o bairro dos engenheiros e dos administradores. Fizeram uma aldeia. Com piscina, com casa do povo, com farmácia, centro de saúde, etc. Eu acho que há determinado tipo de atividades, pela sua dimensão, uma indústria grande, uma exploração agrícola enorme, eles, para além de se dedicarem à produção, ao seu core, vão ter que arranjar um cantinho onde montam lá o seu bairrozinho, com a sua capela. Engraçado, há pouco tempo... Viu-se muito noutras épocas. Não é? Portanto, há um, no meu entender, em alguns setores, de grande dimensão faz todo sentido. Nós temos uma pessoa amiga que é um grande empresário ligado à agricultura, às uvas, nomeadamente ao setor das uvas, uva sem grainha, que eu fiquei a conhecer porque ele teve muito tempo em Maringá, que é uma cidade brasileira, com claria esminada, e ele é amigo de uma pessoa comum e disse, eu também estive em Maringá e foi lá que desenvolvi a uva sem grainha e ele agora tem uma grande exploração no Alentejo, em Ferreira do Alentejo, e o que ele diz foi, eu agora estou a construir um bairro novo. Está a construir dentro da quinta uma zona habitacional. E isso vai conseguir fixar mão de obra, dar-lhe qualidade, dar-lhe rendimento, as pessoas ficam felizes, ficam alegres, até a uva vai saber melhor, não é? No fim até vai saber melhor. Eu acho que é um pouco esta filosofia que também tem que existir no nosso setor económico. Estamos quase nos últimos minutos. Não vamos terminar com uma nota negativa, como é óbvio, mas a preocupação com os incêndios e com os fogos florestais continua a estar na linha da frente do município. Sim, na nossa região, uma região das mais... tem estas vantagens que já expliquei, economia, desenvolvimento económico, pleno emprego, qualidade de vida, oportunidades, mas depois também temos as consequências daquilo que são as alterações climáticas. Não é? O nosso território tem muita floresta. Há 7 anos atrás tivemos 2 momentos marcantes no país que marcaram aquilo que foi aquele ano fatídico, que foi, primeiro, os incêndios em Pedrógão Grande, onde morreram quase mais de 66 pessoas, e que depois, naquele ano, morreram outras tantas nas imediações daquele território, e que marcou decisivamente a história negativa daquilo que é a floresta, o planeamento da floresta e, sobretudo, como combater algo impossível, que é fenómenos provocados por alterações climáticas. O fenómeno de Pedrógão Grande é algo que acontece de uma maneira muito, muito, muito impossível, que é aquele efeito de calor que faz com que parece que é uma bomba... Mas quando olhamos para as percentagens, continua a ser esmagadoramente a ação humana, não é? Sim, na origem está sempre a ação humana. Agora, a dimensão do problema é alcançado depois pelas condições climatéricas. No caso, depois,
depois de passado aqueles meses, pensávamos nós que já estava tudo controlado, temos em setembro, no 15 de setembro, o incêndio do Pinhal de Leiria, depois temos passado... Os de outubro. Onde foi, e no ano anterior tínhamos tido um outro fenómeno totalmente contrário, que foi o vendaval do Leslie. Que, pronto, num ano temos ventos, no outro ano temos calor e ventos contrários. Portanto, as alterações climáticas devem criar uma consciência e uma preocupação mundial para esse fenómeno, e no nosso território aquilo que temos que criar é um sistema de resiliência da própria população. E daquilo que eu vejo, e já ano passado tivemos o mesmo problema, no primeiro dia de aviso vermelho, de uma vaga de calor enorme, o primeiro incêndio que aconteceu em julho foi, na nossa região, foi o incêndio da Caranguejeira, que ardeu perto de 4.000 hectares em menos de 6 horas, com o calor que estava, com a umidade que existia e com o vento que se fazia sofrer. Portanto, nós vamos ter isto mais vezes. Como é que a gente pode... O que é que a gente tem que estar preparado? Para já, a população, as pessoas, têm que estar muito mais sensíveis aos avisos, aos cuidados que têm que ter no seu dia-a-dia e ter uma visão de prevenção. Daí as unidades locais, o voluntariado, as pessoas quando tocam o sino saberem, quando recebem o aviso de SMS estarem preparadas para ajudar. E, portanto, criar este espírito na comunidade é muito importante. Mas o reforço de meios também é essencial. E o reforço de meios, assim, o reforço de meios é essencial. Nós temos bons corpos de bombeiros, mas no momento do combate, se não for atacado logo no início com meios aéreos, é muito difícil fazer um controlo deste tipo de fenómenos. Por isso, a aposta na prevenção, a aposta numa população resiliente, vigilante. Nós chegámos a ter, o ano passado, 24 horas de presença de pessoas na rua para controlar possíveis ativações. Tivemos pessoas que ficavam nas torres das igrejas, nas aldeias, a vigiar. Portanto, faziam durante mais de uma semana. Os turnos para turnos. Isto é, de facto, de quem tem que estar com essa mentalidade. E isto passa muito pela política, pela intervenção dos presidentes de junta, de estimular as pessoas, explicar que é necessário estarmos unidos nestes momentos. E é esta proximidade que torna, de facto, o poder autárquico essencial para o nosso Portugal. Nós estamos nos últimos 2 minutos e quero terminar, de facto, nesta nota positiva. E creio que o Sr. Presidente, no início da sua intervenção, mencionou isto. A política e os políticos não é só o Parlamento, nem só os diversos governos. São também os presidentes das câmaras e os presidentes das juntas, que conhecem as famílias, que conhecem as realidades. Quão importante seria que as populações tivessem esta noção do quão importante é o poder autárquico? As pessoas globalmente têm essa percepção. Estão cada vez mais críticas, uma vez que há um escrutínio muito grande hoje de tudo o que se faz na vida política, e as pessoas hoje estão muito mais exigentes. Até com as outras profissões, não é só com a de ser político. Mas sinto-me satisfeito em ser autárquico, perfeitamente preenchido, porque, costumo dar o exemplo, é um sítio onde o partido que representa nunca ganhou, e tem uma maioria absoluta tremenda no partido onde nunca ganha. Isto para dizer que as pessoas valorizam muito uma avaliação pessoal, de equipa, de estratégia, e isso é o melhor reconhecimento que podemos ter. Para dizer que o autarca, de facto, autarca próximo, as pessoas conhecem do dia-a-dia, porque cruzaram-se com ele na escola, no desporto, nas atividades, sabem onde é que mora. Os pais, e, portanto, há uma ligação, mesmo em cidades grandes como a nossa, não é? Temos a capacidade de ter muita proximidade com as pessoas, o que faz com que haja sucesso no dia-a-dia. Muito bem. Segredo: muita ligação com as pessoas e com o movimento associativo. Muito bem. Sr. Presidente Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, muito obrigado por ter estado connosco e obrigado por nos ter dado esta visão humanista do que é presidir a Câmara de Leiria. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta, ainda em Leiria, para mais um programa. Até amanhã.